Oi, Carol, bom dia. Bora lá de sexta-feira. Boa sexta para você, para todo mundo, Carol. Pois é, temos aí um final de semana de trabalho, por isso já estamos aqui também trazendo expectativas para o fim de semana, para a próxima semana. O que acompanhamos na sexta-feira passada, né, Isabel? O presidente Lula vetando alguns trechos desse projeto que foi aprovado lá no Congresso. Em uma semana, muita coisa acontece. De lá para cá, como se deram as articulações em torno desse assunto por aí, Isabel? Pois é, o anúncio desses vetos está completando uma semana nesta sexta-feira e durante esse período, técnicos que são ligados à Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, estavam analisando veto por veto, dispositivo por dispositivo, para chegar a uma conclusão daquilo que eles defendem, uma derrubada em uma sessão do Congresso Nacional que ainda não foi marcada. A gente não sabe muito bem ao certo quando que isso vai acontecer. O que a gente sabe é que a bancada ruralista vem com força para derrubar alguns desses vetos do presidente Lula. Foram 63 trechos vetados. A FPA elegeu 8 questões centrais que alcançam mais de 20 dispositivos e alguns que tiveram muita centralidade nesses debates de semanas do governo na hora de analisar o que seria ou não vetado. Por exemplo, um ponto que pegou bastante, a licença de autodeclaração, conhecida como LAC, é a licença de adesão e compromisso, LAC, ficou conhecida por autodeclaração. Nesse tipo de licença, você tinha a possibilidade de que empreendimentos, inclusive de médio porte, poderia alcançar algumas barragens mineradoras, um exemplo só, poderiam emitir uma licença simplificada por uma autodeclaração do empreendimento. Isso foi vetado. Fica essa possibilidade apenas para aquelas atividades de baixo caráter e risco poluidor. Então, isso pegou bastante porque para a bancada ruralista, você vai atrasar obras, você vai trazer realmente mais morosidade para esses processos e não era este o objetivo central deste projeto de lei. Então, esse é um dos pontos centrais que eles querem derrubar na articulação no Congresso Nacional. Eles argumentam que da forma como o projeto saiu da sanção do presidente Lula, você também centraliza muita coisa no poder da União e você descentraliza em relação ao que poderia ser feito nas outras esferas estaduais, por exemplo. Então, também dificulta um pouco qual era o ideal que eles tinham dessa espécie de reforma, né, no licenciamento, porque ia mudar muita coisa e ainda vai mudar muita coisa. Tem um outro trecho que falava das consultas também restritas a comunidades quilombolas, comunidades indígenas e também aqueles gestores de unidades de conservação. Esse trecho também pegou bastante. Outros pontos também em relação a cadastro rural pendente. Então, tem muita coisa, Carol, que mexe diretamente com os interesses do agro. Por que esse é um selo de alerta para o governo Lula? Porque o agro é uma bancada muito forte no Congresso Nacional. São mais de 300 parlamentares, se você for juntar as duas casas, Câmara e Senado. Então, o governo vai ter que prestar muita atenção na hora de conduzir essas negociações no Congresso Nacional e, já ciente disso, aponta, inclusive, uma grande possibilidade que boa parte desses assuntos, no final das contas, vão para o Supremo Tribunal Federal, vão envolver outro poder nessa questão, porque tem coisa que vai ser judicializada e aí você vai gerando uma espécie de insegurança jurídica até que o Supremo seja acionado e tenha uma resposta sobre esses pontos que já são previstos de serem judicializados. E aí haja conversa, né, Isabel? Haja negociação em torno desse assunto. Qual que é o papel da ministra Marina Silva nessas negociações? A ministra Marina Silva foi vista como uma figura muito importante em relação a esses vetos e que sai muito fortalecida. Quando a gente faz essa colocação, alguns aliados dela falam o seguinte para a gente: olha, a gente não sabe de onde se tira a imagem de que a ministra Marina Silva é uma ministra enfraquecida. Isso não procede. A ministra Marina Silva tem muita força, é muito reconhecida na comunidade internacional, inclusive. Mas a gente viu, durante o governo Lula III, uma série
de derrotas para o Ministério do Meio Ambiente sob a gestão da ministra Marina Silva. Nessa questão dos vetos, se a gente for analisar a quantidade de vetos, significa que sim, ela teve voz diante de uma dificuldade que poderia ser enfrentada, inclusive com outras pastas do governo Lula. Mas ela conseguiu ter voz e o próprio presidente Lula, não custa lembrar, Carol, durante essa semana, chegou a dizer na entrevista para o Reinaldo Azevedo que ele precisava ficar com a consciência em paz também em relação às questões ambientais, porque é um projeto muito criticado por ambientalistas e daí essa quantidade enorme dos vetos. Por outro lado, só para concluir, o que eles pontuam também? Que esse monte de vetos significa talvez uma dificuldade de negociar. E aí joga essa dificuldade para a etapa seguinte, que é justamente a etapa de derrubada desses vetos no Congresso Nacional. Então é uma discussão que a gente vai ter que acompanhar muito bem de perto, que vai se desenhar ao longo deste semestre.